Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos, ao nosso canal Froneses. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estamos aqui no nosso espaço de aula, o nosso espaço de reflexão, às margens do Velho Chico. Estou falando aqui do lado baiano, de Juazeiro, Bahia, lá do outro lado, às margens do São Francisco de Petrolina, Pernambuco. E a gente está aqui nessa série de vídeos onde a gente fala sobre a produção acadêmica, a produção do conhecimento, a escrita acadêmica. Então a gente tem discutido aqui alguns artigos, dissertações, teses, ensaios, relatos de experiências, publicados aí em periódicos, geralmente esses materiais, onde temos privilegiado, a gente tem vários vídeos onde a gente traz a questão da infância, de pesquisa sobre a infância, de pesquisa com crianças, no campo da educação infantil. Nós temos comentado também outros artigos e temos dado também uma ênfase aí nos aspectos do método, sempre destacando aí os aspectos do método. Nesse vídeo nós vamos abordar um artigo intitulado Cultura Escolar em Tempos de Pandemia e Distanciamento Social. Quer dizer, um tema atual, muito relevante, e por isso também a escolha, E esse artigo ele foi escrito por duas pessoas queridíssimas, que são dois colegas, que é a professora Maeve Melo dos Santos, que é a professora da mesma universidade que eu faço parte, da Univasse, e do querido professor Cosme Batista dos Santos, que é professor da UNEB Campus Juazeiro. Então são duas pessoas queridas que também, por isso também, eu fiz questão de trazer essa produção aqui para o nosso canal, claro, além da temática muito pertinente e atual, e também das contribuições que eles trazem aí nesse artigo. Então eu super recomendo aí a leitura desse artigo, sobretudo para quem quer discutir ou está discutindo, está pensando a questão da temática da cultura escolar, quem discute cultura escolar, mas também quem está pensando nos processos de ensino, aprendizagem, formação em tempos de pandemia e distanciamento social, e aí, basicamente, eles estão interessados em investigar como é que a cultura escolar ela sobrevive, entre aspas, nos domicílios, e quais os dizeres e fazeres estão presentes nessa sobrevivência, quais os fazeres e dizeres sobre a cultura escolar vão estar presentes nessa sobrevivência, ou seja, nos domicílios, porque com a questão do ensino remoto, as atividades escolares, etc., elas são virtuais e são executadas e mediadas muitas vezes também no domicílio. E aí eles vão aplicar um questionário online a estudantes, pais, professores e dupla de gestores, que é coordenador e o diretor. Eles fazem inicialmente eles caracterizam a pandemia, trazem dados de 2020, então a gente tem um delay aí de mais ou menos, pelo menos, talvez não chegue a um ano, mas quase isso. Isso é natural, porque quando a gente publica um artigo, daqui que ele seja avaliado, etc., até finalmente publicar, isso leva um tempo, então há sempre um delay aí, e sobretudo num contexto como esse, onde muitas coisas acontecem, esse estudo, ele faz parte de trabalhos
que estão desenvolvidos no chamado Observatório do Ensino e Aprendizagem da Escrita, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 3, Juazeiro, daqui de Juazeiro. Tá? Então é um estudo que está em andamento, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre isso. Sobre o conceito de cultura escolar, eles partem, né, dos estudos do Jean-Claude Fourquin, que é a ideia de que há uma transmissibilidade, né, em relação a determinados conteúdos na escola, e que esses conteúdos eles representam, né, aspectos da cultura de um modo geral, e que a cultura seleciona alguns elementos, não são selecionados para aquilo que deve ser ou não ensinado, né, que tem a questão do reconhecimento da autoridade do professor, de que o conhecimento que é trabalhado na escola, muitos desses conhecimentos são conhecimentos de base científica, quase todos, mas uma boa parte de base científica, e que os professores, eles, entre aspas, traduzem, né? Eles vão estar mediando esses conhecimentos para os alunos, e que daí surgem os saberes pedagógicos, portanto, a caracterização, claro que eu estou falando de um modo muito reduzido, mas caracterizando a ideia de cultura escolar. Então eles fazem isso, discutem a questão da transposição didática, né, de como é que se dá essas passagens, e isso faz parte da cultura escolar. E aí eles vão aplicar esses questionários a pais, alunos, né, enfim, professores, em escolas de Juazeiro e Petrolina, tá? E eles têm, um estudo qual e quant, tá? E eles trabalham também com o método da análise do discurso. E aí nesse texto, nesse manuscrito, que eles chamam de ensaio, mas para mim é um artigo fruto de uma pesquisa, talvez ensaio no sentido de ser uma primeira elaboração dos dados. Aí eles apresentam esses dados, né? Os aspectos quantitativos, né? De quantos professores responderam, de onde eles são, dos alunos, a questão da experiência, enfim, eles fazem uma caracterização bem detalhada, tá? Dessas porcentagens de como esses professores pensam, se o ensino está funcionando, se não está funcionando, se eles conseguem trabalhar, se não, se existe interação, se não, enfim. E aí eles apresentam de maneira quantitativa, mas eles têm questões também abertas, né? Como, por exemplo, como você imagina que será o papel do professor após a pandemia, né? Então eles trabalham isso de maneira quantitativa, mas de maneira qualitativa também. E a conclusão que eles chegam é que os professores, né, os professores e as professoras e estudantes, eles estão conseguindo manter uma cultura escolar no ensino à distância, e que a cultura escolar, no contexto da pandemia, recorre a vários dispositivos de transposição didática, incluindo o livro didático, as tecnologias da comunicação e da informação e outros tantos. Ou seja, a despeito, né, de todas as dificuldades, inclusive que eles apontam, né, dessa situação em tempos de pandemia, distanciamento social, ensino remoto, mas que há sim uma sobrevivência da cultura escolar, né, nesses domicílios ou nesses espaços virtuais. Mesmo com toda dificuldade, há sim uma sobrevivência da cultura escolar. E, inclusive, nas considerações finais, eles problematizam que, claro que tem esses desafios, né, de como é que será o ensino, né, a educação escolar numa situação, entre aspas, pós-pandemia, mas há um sentido de uma valorização, né, de um fortalecimento, né, do papel do professor, por exemplo, nisso, que é um aspecto, né, da cultura escolar.
E aí, ao ler, né, esse artigo fantástico, que mais uma vez eu digo, super recomendo a leitura dele, eu fiquei bem curioso, né, como eu disse a vocês, né, porque esse artigo ele foi publicado em junho, né, de 2021, mas ele foi recebido em junho de 2020. Né, ele foi recebido pela revista, né, em junho de 2020, que praticamente um ano, né, praticamente não, um ano depois, né, pela revista Olhar de Professor. E aí eu fiquei pensando, né, eu sei que essa pesquisa está em andamento, então fica aí já para meus queridos, a Maeve e o Cosme, a professora Maeve e o professor Cosme, né, essa curiosidade, quer dizer, e os próximos resultados, e os outros resultados, porque vocês falam que o estudo está em andamento, né? E esse artigo, ele vai, digamos assim, refletir, né, um cenário de junho, mais ou menos, talvez antes, né, talvez no começo de 2020, ou seja, no início, né, primeiro a paralisação, a interrupção, né, das escolas, e depois o começo, digamos assim, do ensino remoto. Então a gente poderia supor que talvez existisse um certo entusiasmo, um certo otimismo, né? A gente estava parado e agora a gente conseguiu voltar às aulas, ainda que remotamente e tal. E eu fico me perguntando como é que é isso agora, né, em 2021. Será que com mais de um ano, né, de atividade remota, considerando aí o cansaço, considerando a exaustão, considerando enfim, as dificuldades de muitas famílias, as instabilidades políticas, sociais, né, algumas reavaliações, né, dessa eficácia, digamos assim, do ensino remoto, etc. Então, será que a cultura escolar, um ano depois, mais de um ano de ensino remoto, etc., num contexto de pandemia, ela ainda sobrevive? Né? Como é que é isso? Acho que curioso fazer esse estudo no início de uma situação e talvez mais de um ano depois, né? Como é que é isso? A cultura escolar sobrevive agora em 2021, né? Já entrando para o segundo semestre de 2021, e também fiquei curioso, né? De saber como é isso, se a sobrevivência da cultura escolar, ela vai se dar de modos diferentes a depender dos contextos escolares, né? Porque uma coisa é uma escola bem estruturada, equipada, onde os alunos são oriundos, né, de uma classe social que tem uma certa condição, acesso, etc., ou que são alunos que vivem num bairro que tem uma certa assistência, eles têm acesso, né, independentemente da classe, mas existem bairros, né, que têm saneamento, que têm energia, que têm acesso à internet, né, que enfim, o governo municipal, local, enfim, assiste, né, de uma escola, às vezes de uma escola que tem mais dificuldades, né, ou de um município que tem mais dificuldades. A diferença de uma rede privada e da rede pública, claro que depender da rede privada e pública tem muita diferença, mas enfim, ver isso eu fiquei curioso de saber, né, como é essa coisa da sobrevivência da cultura escolar nesse contexto, né, nos diferentes também contextos escolares, né. Fica aí, né, imagino que vocês já devam estar trabalhando, se não já trabalharam sobre isso. Então, muito obrigado à professora Maeve, muito obrigado ao professor Cosme por lançar esse material belíssimo para a gente aqui, que nós vamos estar também disponibilizando, colocando no link na descrição do nosso vídeo, para que todos aqui que nos assistem tenham acesso. Tá ok? Grande abraço!